Bom, pessoal, bom dia novamente. Está sendo gravado a partir de agora. Vitória, faz a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos passar para o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 142. Não furtes. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 21. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas por meio do pensamento, espoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé. Almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitasse o evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia, e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar ninguém. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Mais uma vez, Paulo de Tarso, né? E aí nós temos isso no Evangelho de Efésios, né? Ele nos traz, ele faz um adendo com relação à questão de não furtes ou não furteis, né? Isso nós podemos fazer também uma analogia que, no caso, né, remonta até Moisés, né, nos 10 mandamentos também. Então, vamos entender qual que é o propósito disso. Claro que Emmanuel vem trazendo bem destrinchado todo esse entendimento e a interpretação correta, mas, de um certo modo, também não é difícil nós entendermos que somos espíritos transgressores do tempo aí, né? Estamos atualmente no planeta de provas e expiações e estamos, de um certo modo, no planeta de provas e expiações, porque, de um certo modo, somos transgressores aí nas vivências que nós tivemos e que ainda temos. Quando a gente começa, né, a procurar entender a lição, é interessante, porque a gente sempre faz uma relação de furto como algo tipo assim, eu estou pegando algo que é de alguém
para mim, né? E é isso. Então, no mundo terreno, né? Quando a gente fala de furto, ou roubo, né? Ou assalto, nós logo fazemos esse tipo de ligação, né? Nós fazemos esse tipo de entendimento. Mas e para o lado espiritual, né? Como que isso funciona? E aí, pensando bem, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana, precisamente, veio muito ao público, né, através de informações das mídias, que eles estão realizando convenções e conferências pela chegada de irmãos de outros planetas aqui no planeta Terra, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas está tendo até conferência para entender, né, como que o que está acontecendo, né? O que está ocorrendo? E aí, sim, eu acho que boa parte dessas conferências é por questão até mesmo de medo, né? Porque nos últimos tempos se registraram, principalmente no meio militar, avistamentos diversos de irmãos de outros planetas, seja eles OVNIs, né? Enfim. E aí, a gente já estuda isso aqui de um certo modo, né? Por que será que eles estão se aproximando cada vez mais? O planeta Terra, por si só, a humanidade, né? É, toda a gleba de espíritos encarnados, ou até mesmo desencarnados, que circundam o nosso planeta, nós estamos ainda muito carentes de moralidade. E, de um certo modo, nós furtamos. Mas furtamos o quê? Vamos dar exemplo das guerras. As guerras têm furtos de todos os tipos. Tem furto da paz, por exemplo, né? Nossa, é essencial a paz. Mas, de um certo modo, há um furto com relação a isso também. Há um furto com relação a vidas, né, humanas, enquanto encarnadas, que, de repente, desencarnam por produtos de, né, uma propagação, muitas das vezes, de ódio, uma propagação de, muitas das vezes, de querer tomar o território do próximo, né? Enfim. Então, a gente tem que começar a pensar e analisar que o furto ele acontece de várias maneiras. De várias maneiras. Há quanto tempo estamos furtando? E isso sistematicamente. Vamos entender o Emmanuel, quando ele nos traz, né, principalmente no começo da lição, alguns exemplos de furtos. Há roubos de variada natureza, jamais catalogada nos códigos de justiça da terra. São furtos que não estão na Constituição. São furtos que não estão nas leis, talvez de nenhum país, que são esses furtos que ocorrem do lado moral, né? Tudo está, e é natural, circundado também na vida terrena, no material. Mas eles têm um impacto muito grande na realidade de cada espírito. Emmanuel começa da seguinte maneira: furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo. É interessante esse assalto à tranquilidade do próximo. É aquele item assim, né? Nós estamos tranquilos e está tudo em paz. De repente, talvez alguém chega todo, né, desacerbado, todo, né, agitado e já tira aquela tranquilidade. É aquele é aquele item que muitas vezes se utiliza aqui no planeta Terra. Nossa, mas a gente não tem um minuto de tranquilidade, né?
Nós não temos um minuto de tranquilidade. Quando está tranquilo, vem alguma coisa e nos açoita, né? Vem alguma coisa e nos movimenta. É disso que nós estamos falando. Isso quando não é partido de nós mesmos, né? Quando não parte da gente. Olha, de repente está tudo bem. E por uma coisa tão pequena, já vira um tumulto. Tá tudo bem, tá tudo sossegado, tá tudo tranquilo. De repente tem uma coisinha que você lê ali que já, nossa senhora, já transforma todo o ambiente do lar, inclusive. É furto. É furto. Lembrando que a todo momento, né, praticamos transgressões aí de todos os níveis. Depredações da confiança alheia. Ah, isso é pesado. Isso é pesado. Porque, de um certo modo, nós movimentamos até a fé do próximo. De repente, a pessoa está confiante em algo ou em alguma coisa e simplesmente você vai lá e desencoraja a pessoa. Ele, não fica tão confiante não, hein? Isso aí tem mais para dar errado do que dar certo. Pô, a pessoa estava com 100% de certeza que ia dar certo. Olha, já pode dar uma, né? Dar uma sacudida. Falou, será? E agora? Será que eu continuo com o propósito que eu estava? Principalmente se for para um propósito para o bem, né? Quantas vezes pessoas fazem caridades, né? E as pessoas chegam, mas se eu fosse você, eu não continuava, não. Essas pessoas que estão recebendo essa caridade não merecem, não são dignas, né, de tal ajuda. E aí, se você não tiver vigilante, é mais uma esperança, é mais uma caridade furtada, né? Por isso do vigiai sempre do Cristo. O vigiai do Cristo é essencial, porque se nós não estivermos atentos à nossa vivência humana aqui, né, nós melindramos e simplesmente somos furtados ou furtamos. E por isso que nós estamos nessa questão, né, de encarnações, desencarnações, reencarnações, a todo momento, pela necessidade de um certo modo, estarmos amparando ou sendo amparados, consertando ou sendo consertados na eternidade aí, para que tudo corra da maneira mais equilibrada possível. Mas para isso nós temos que preocuparmos com a nossa moral, com o nosso crescimento espiritual. É essencial o autoconhecimento e seguirmos o mestre que é Jesus. Jesus Cristo, tentaram lhe furtar-lhe muito, muito. Na sua romagem aí de aprendizado para nós, e muitas das vezes ele foi, né, foi açoitado aí e desencorajado. Foi desencorajado. Até pelos próprios discípulos. Mas seguiu firme, e é aí que serve de lição para todos nós. Temos que ficar atento. Que nós não furtemos nada do próximo e que também vigiemos para não sermos furtados. Emmanuel ainda traz invasões nos interesses dos outros. É tão interessante isso, né? De repente você não tem nada a ver com o assunto ou com o tema abordado, e aí, de repente, nós já, de um certo modo, entramos em um determinado tipo de conversa e tal, já expondo também
E já até mesmo, né? Porque, ó, invasões nos interesses dos outros. Muitas vezes o interesse dos outros vira o meu interesse também. E aí viram, né? Um conglomerado de problemas até, né? Sendo que nós deveríamos respeitar mais os limites do próximo, né? Nós deveríamos respeitar mais os limites do próximo, como queremos também o respeito dos nossos limites. Eu não tenho que, de repente, interferir de forma direta no caminho evolutivo do meu irmão. Podemos aconselhar. E devemos respeitar sempre. Mas tomar cuidado para não estar furtando. É um perigo. Isso é um perigo para a nossa existência. Existência encarnada aqui, né? Porque tudo isso o espírito ele vai absorvendo, porque toda a realidade é do espírito. E aí nós vamos carregando aí, mas elas por quanto tempo? Apropriações indébitas por meio do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. Encontramos uma pessoa tão feliz, de repente você chega com um balde de água fria e aquela pessoa já não está tão feliz mais. Quantas vezes será que a humanidade nós vamos ter que passar por provas e expiações para aprendermos que nós todos somos irmãos e que se de um certo modo nós não conseguirmos contribuir de coração, que nós nos tornamos pelo menos, alheio ao que se pode provocar de mal ao nosso próximo. Então, nós temos que sair fora disso. Se não for para chegar e auxiliar, nós temos que pensar. Se você vê que seu irmão está num caminho torto, né, na porta larga da vida, e você vai chegar para aconselhar, isso não é furto. Você vai aconselhá-lo, tá? Isso não é furto. Agora, o caminho ao contrário já caracteriza furto. De repente, a pessoa está no caminho reto, está na porta estreita, que já foi nos, né, encaminhado por Jesus todo esse ensinamento, e aí nós vamos lá. Não, mas espera aí, vai ter. Hoje não vai na igreja, não. Hoje não vai no centro espírita, não. Tem uma festinha ali que vai ser bom pra caramba. E olha, que tipo de festa, né? Nós estamos furtando a pessoa de um objetivo. Ah, mas claro, é a pessoa que vai querer ir, sim. Mas espíritos ainda em geral, que somos ainda, né, melindramos bastante, talvez um gatilho provoque grandes acontecimentos, né? E esses gatilhos são furtos também. Emmanuel vem explicando. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações dos desprevenidos, e aí eu faço aquele asterisco. Jesus nos orientou a vigiar. Orar também, mas vigiar. Porque quando ele traz, reparem bem, pessoal, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, é os que estão poucos vigilantes. E aí aquela hora que a gente titubeia, né? A gente não, né? Essa movimentação ela se torna um tanto quanto, né? Não estamos na rocha firme. Nós estamos numa areia movediça. E de um certo modo, se estivermos numa areia movediça, talvez nós não ficamos firmes no nosso propósito, e é óbvio que, de repente,
um tipo de conselho, um tipo de pedido, um tipo de, né, de tentação, nós vamos cair. Dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Isto é muito intenso. Se nós estamos, de um certo modo, em lapidação, né? Somos ainda um diamante bruto em lapidação, estamos lapidando, estamos tornando formato a cada momento em que nos propusemos a evoluir e evoluir nas lições do Cristo, evoluir em direção ao nosso Pai, que é Deus, o dilapidar é muitas das vezes estacionar ou até mesmo dar alguns passos atrás, porque em seus mais valiosos patrimônios espirituais, a vigilância é essencial. Estamos procurando o caminho certo, o caminho reto, o caminho que Cristo nos orientou. Inclusive, Cristo falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E temos que segui-lo. Temos que segui-lo. Pegarmos nossa cruz e segui-lo, né? Só que, de um certo modo, se formos, né? Se nos for realizado propostas de direcionamentos diferentes, olha, essa lapidação do espírito, né? Ela estaciona. Então, a vigilância é essencial. Eu, particularmente, muitas das vezes eu tenho um propósito e, de repente, vem palavras externas que me desencorajam. A gente tem que procurar ficar firme, porque senão, nós, de um certo modo, né, podemos sair fora da rota da evolução. Pode falar, Marley. Então, você está falando aí, Rangel, eu estava pensando, se a gente pudesse, se ficasse gravado para a gente, né? Tudo que a gente fala o dia todo, uma semana, não precisaria nem uma semana, não, menos. Se depois a gente fosse assistir, a gente ficaria horrorizado com a gente mesmo, né? Com certeza. Agora, o pensamento ainda seria pior, né? Com certeza, Marley. Porque quando Inclusive, você diz que às vezes a gente, de repente, explode por pouca coisa, mas é porque a gente já está alimentando aquele pensamento ruim, né? A gente precisa vigiar mais, ser mais vigilante com o nosso pensamento e com o que a gente fala. sim. Mas basta a gente ver, presenciar uma maledicência, que a gente entra na rodinha também. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes são comentários destrutivos. E é isso mesmo, Marley, porque você raciocina bem aí, ótima colocação a sua, porque, olha, estamos ainda muito materializados, né? Ao ponto, e aí isso é um pensamento meu, ao ponto de acreditarmos que a vida verdadeira é a da Terra, né? E a da Terra é apenas uma ferramenta para um campo de evolução, um campo de agregamento, um campo de perdão, um campo de amarmos quem talvez em outras vidas fomos o quê? Antipáticos, fomos antepostos, né? E aí, quando você traz isso, Marley, me dá medo, porque se nós pegarmos, olha, Marley, você citou uma semana, olha, mas tem dia aí, se você pegar final do dia e puxar o que foi conversado, é assustador. E é importante lembrar que quando desencarnarmos, se tudo correr, né, da maneira natural e otimista, vai ser passado um filme na nossa frente de ações que nós
fizemos de ações que nós provocamos durante a nossa encarnação. E aí? O que eu fiz de especial? O que eu fiz que pôde realmente ajudar o meu próximo e automaticamente ajudar a mim mesmo? E essa ação, ela ocorre, né, Marley? Ela ocorre. Todas as ações de nossas vivências, ela está no nosso perispírito, ela está gravada. Então, Exatamente. E eu fico pensando assim, ó, imaginando a gente chegando no mundo espiritual e se deparar com essa realidade, né? Uma tela grande te mostrando, né, algumas passagens suas. Eu acho que vai ser constrangedor. Eu, pelo menos, me sinto assim. a gente vai, É, a gente vai é, chegar. Pode falar, Marley. já ouvi comentário assim, ó, de que a internet está propiciando para o ser humano já um treinamento, porque você chega no mundo espiritual, vai ser assim, é como se seu WhatsApp tivesse aberto, né? Qualquer chamada de vídeo vai estar aberto, e aí você vai estar exposto publicamente ali. Tudo que você pensou, tudo que você disse, tudo que você escreveu, né? Então a gente já pode ir treinando, a gente já tem essa possibilidade, né? De não ficar tipo estilando o nosso veneno até por palavras. Pensando, por exemplo, né, alguns debates, principalmente em rede social, Facebook, Instagram, tudo, que existe uma postagem lá e os comentários. No comentário é fácil você agredir, né? Às vezes, pessoalmente, você não teria coragem. Mas tudo isso é para a gente pensar, né? Eu devo falar isso? Eu devo escrever isso? Né? Mas você mesmo já comentou, Rangel, que às vezes o dedo coça, porque às vezes a gente quer dar uma resposta à altura, mal criada. Mas isso me convém, né? Não é melhor eu deixar isso de lado, né? Procurar rever o meu pensamento e, assim, mudar a direção, né, da minha energia, da minha sintonia, porque não vai fazer bem. É interessante isso também, Marley, porque a primeira parte, vamos lá. Ó, essa imagem, esse vídeo aí dessa televisão de 80 polegadas, eu não quero assistir, não, né? O filme da gente talvez não vai ser agradável, né? Então, não, essa aí eu não quero assistir, não. Mas peraí, você vai ter que assistir, você vai ter que entender. Nós tínhamos projeções antes da sua encarnação, e é óbvio que na encarnação, né, na vida terrena, a gente é colocado a todos os tipos de condições e muitas das vezes nós nos colocamos a condições que pode provocar algo que não estava correlacionado com a projeção de vida que teríamos aqui, né? Então isso é fato. Mas você sabe que o mais interessante que você falou aí, Marley, na questão da rede social. Muitas das vezes, o que talvez uma pessoa tinha que falar para outra pessoalmente, na rede social ganhou uma projeção. Por quê? Eu já não preciso falar na cara. E aí é interessante, né? Porque muitas das vezes a gente vê uma notícia, alguma coisa do tipo, e aí tem a opção dos comentários, certo? Certo. Olha, a rede social permitiu que o que normalmente a gente está pensando, a gente possa expor. Olha, tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente vê um certo tipo de postagem e que tem várias pessoas comentando, defendendo os lados, né? Até então, aquilo eu vejo e me perturba. E eu posso falar que isso está furtando a minha paz, né? Isso está tirando a minha paz. Mas a partir do momento que a gente vai no comentário e comenta, a gente começa a furtar também.
Então, olha, é bem sutil todo esse processo. Todo esse processo. Termos muito cuidado. Por isso, vigilância. Vigilância é essencial, né? Temos que orar, mas temos que vigiar. Por quê? Porque no próprio Pai Nosso, ensinado por Jesus, ele nos orienta a respeito de não estarmos entregues às tentações, de livrarmos de todos os males, mas isso também depende de nós, né? Então, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque vai ser assim. Enquanto condições de planeta de provas e expiações, enquanto condições de planeta de regeneração também. Melhor, mas também. Então é essencial que continuemos essa jornada. E assim, estudamos, mas que também procuremos cada vez mais, pelo esforço diário, praticarmos. Praticarmos. Ah, vai chegar no dia da manhã, Rangel. Eu vou escorregar de novo, mas vamos treinar, né? Treinar. Treinar, treinar, treinar. Lembremos que Emmanuel disse para Chico Xavier no começo da jornada missionária de Chico, né? O que eu preciso? 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina envolve muitas coisas. E aí, dentre essas coisas que envolve, tem a vigilância também. Vigilância em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a escolha é nossa, né, Rangel? A escolha é nossa. A escolha é nossa de entrar na sintonia certa. Sim. Porque a gente tem que, assim, a gente tem que estar preparado para perceber se a sintonia está favorecendo ou não. Se a gente percebe que a sintonia está levando a gente para uma irritação que não é tão comum, então cuidado. Vamos voltar para a nossa sintonia, porque senão a gente está tá deixando as más influências atingir a gente. E não é isso, e a gente tem escolha, né? Sintonia. Você escuta rádio, Marley? Ah, raramente, Já, já, Rangel. já escutou mais? Já escutei mais. A gente volta, né? Nós aqui, da nossa idade, né? Nós somos uma geração que escutou muito rádio, né? Só que nós sintonizávamos a rádio, né? O canal que a gente queria escutar, né? E aqui continua da mesma maneira. Nós sintonizamos os nossos pensamentos para o mais alto ou para o mais baixo da mesma maneira. Mas é importante falar e não terceirizar a nossa responsabilidade. É nós. É o que você falou. É a escolha. É a escolha. Então, Eu vou sintonizar com o mais alto ou com o mais baixo? Pode falar, Marley. já existe o ditado que diz assim: quando um não quer, 2 não brigam. Sim, sim. Né? Esse ditado é bem antigo, né, Rangel? E aí o complicado é quando os dois querem, né? Aí pronto. Pois é. Aí já desequilibrou. Aí já não tem como mais. Sigamos aqui. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Esse é o convite. Esse é o convite. Mesmo que ainda somos furtados de tantas coisas, e estamos falando moralmente, que nós, por nossa parte, já não o façamos. Porque nesse comprometimento de cada um, o mundo melhora. O mundo melhora. Que aí entra nessa fala, Marley.
O que um não quer, dois não faz. Ou seja, é isso, né? É isso. Então, se cada um se comprometer, né, na sua lapidação diária do seu diamante embrutecido, olha, a melhora ela é significativa. O planeta evolui constantemente. Intelectualmente, já citamos aqui, demais, intelectualmente demais. Na área da tecnologia, das ciências, né, em todas as partes, demais. Moral precisa. O moral está ainda carente de engajamento, de uma melhora massiva, uma melhora da humanidade mesmo, para que se possa ter esse efeito. Citamos na lição passada, na onde, do Livro dos Espíritos, ele nos traz a predominância do mal no planeta de provas e expiações, né? Mas é a predominância do orgulho. O orgulho me atrasa, o orgulho me trava, o orgulho me impede de enxergar além. E aí é uma questão de realmente procurarmos cada vez mais modificarmos, e Cristo é o nosso mestre. Não há como não termos um professor melhor do que o Cristo. Não há como. Aqui, ó, olha aqui. Se aceitaste o evangelho, e aí, Cristo, né? Temos o Cristo vivo aqui. Se aceitaste o evangelho por norma de elevação de tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Então, em vez de perturbarmos, auxiliemos. Em vez de eu atrasar a evolução, não só minha, mas do meu irmão, do meu próximo, que nós sigamos em frente junto. É disso que nós estamos falando. E nós não podemos sempre deixar de lado o evangelho, que é o nosso norte. Né? Nós temos que sair da condição, de muitas das vezes, só de aprendizes. Nós temos que fazer a condição de aprendizes e de estagiários. E logo de praticantes, né, certos do evangelho. É disso principalmente. Porque, nossa, essa lição é muito bonita, eu aprendi muito. E aí, depois de um tempo, a gente vai pegar essa mesma lição. Nossa, essa lição é bonita e eu aprendi muito. Mas peraí, tem que movimentar. E aí isso vai ser no esforço. Vai ser no esforço. Porque a porta larga ainda nos convida muito forte. E a porta larga, ela nos entorpece né? E nos traz a impressão real de que o viver a vida terrena, ela tem que ser em excessiva condição, né? E aí nós, de um certo modo, saímos totalmente fora de rota novamente. Emmanuel nos elucida passagens que já nos norteavam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Ou seja, gente, se não procurarmos praticarmos por acomodação, estamos entregue à gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. É o esforço. Esse esforço, ele é minuto a minuto, hein? Ele é minuto a minuto. Olha, se eu for falar mal de alguém, que eu me torne vigilante o bastante, que eu derrube um pouco o orgulho e que eu, pelo menos, não fale. Já vamos treinar, vamos praticar. Mas você está pensando, Rangel, mas é treinamento. A gente vai despojar dos pensamentos também. Quando a gente viver 100% no Cristo. E encerrando, Emmanuel nos traz o seguinte: busca o teu posto de serviço.
É Emmanuel falando para cada um de nós. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia. Dignamente. E, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, porque somos discípulos do Senhor, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Esse é um propósito louvável demais. Que nós, de um certo modo, e aí eu falo na humanidade, procuremos, e claro, individualmente, cada um, procurarmos, né, sempre auxiliar. E não furtar esperança, e não furtar a fé, não furtar confiança, não furtarmos alegrias do nosso próximo e seguirmos em frente. E tenhamos Jesus no nosso coração. Tenhamos o evangelho no nosso espírito. E sempre lembrando, as obras de Kardec já nos trazem. Nós temos a justiça divina em nós. Nós temos toda a verdade de nós mesmos em nós. Isso está no nosso perispírito. A realidade é a do espírito, né? E aí, mais uma lição assim, né? Uma lição, mas que nós possamos, de um certo modo, também exercitarmos, né? Conforme foi falado, fazer a lição de casa, né? Fazer a lição de casa. Nós temos lição de casa. Nós temos lição de casa. E a lição de casa é praticarmos, né? E enquanto estivermos nessa escola, é praticarmos a todo momento, inclusive. A próxima lição do próximo domingo é a de número 143, acorda e ajuda. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Rangel, e assim, até para o nosso treinamento, é muito importante a gente continuar o estudo. Que o nosso estudo seja constante, porque a gente necessita muito. Se a gente for deixando de lado, o que acontece? A gente para de focar naquilo, e o nosso treinamento fica lá na preguiça, lá, né? Como você disse, como diz aqui no texto. A gente vai permanecendo nessa preguiça e vai achando que, assim, tudo não, é normal, né? Não. Mas por que a gente por que Emmanuel está sempre martelando esse nosso lado moral? Porque é o que a gente mais necessita, né? E quando você disse do pensamento, a gente ir treinando até no pensamento, porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Isso. Marli, e é isso mesmo, porque é o seguinte, né? As obras, nós precisamos de manuais, incessantemente. É importante falar que um Divaldo Pereira Franco, um Chico Xavier e todos os outros, né, missionários, independentes de sermos da doutrina espírita ou não, continuemos estudando, porque é o nosso manual de conduta e aprendizado sempre. É óbvio, e não podemos deixarmos de realizarmos estudos, de deixarmos de aprendermos cada vez mais, de fazermos revisões e sempre estarmos dispostos a praticar essa lição, né? Nunca deixar de estudar. Estaremos aqui no planeta Terra com 80, 90 anos e continuamos estudando e procurando, na medida do possível, passando por cima do orgulho, praticar. E é isso. E a todo momento. Como as lições são importantes para nós, né? Como as lições são importantes. Como é importante nós pegarmos as obras de Kardec, né? E de repente a gente fala, eu li uma vez o Evangelho, tá bom. Não, releia.
Nós não temos o caso assim, eu assisti o filme, aí quando você assiste a segunda vez o filme, você não vê coisas que você não viu na primeira vez? Então, é nesse sentido também. O estudar é sempre importante. Estamos sempre carentes e necessitados do estudo e do aprendizado. Mas, em contrapartida, procuremos que a cada estudo pratiquemos um pouco mais. Que aí, olha, a evolução ela vai se consolidando. É seguir em frente. Com Jesus. Quantas vezes temos que estudar as obras de Jesus? A todo momento. A todo momento. Temos que estar reavivando os ensinamentos do Mestre. Porque é com eles que a gente vai crescer moralmente. Vamos, né, evoluirmos espiritualmente. E com o amor no coração, com a caridade, né? Isso vai ser natural, inclusive. Muitas vezes se julgam pessoas que são muito amorosas na Terra, né? Né? Olha como o mundo convencional é. Mas pessoa que é muito boazinha, não sei não, hein? As pessoas colocam em xeque quem faz bondade, né? Que coisa, né? Que coisa. Mas estamos aí, estamos estudando, continuaremos estudando, mas também no esforço diário aí, procurarmos contribuir conosco mesmo e com o nosso próximo, né? Cada vez mais moralmente falando, né? Melhorar cada vez mais moralmente falando. Mais alguém quer falar? Fiquem à vontade, tá? Então vamos encerrar o estudo de hoje. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço sim. Então, vamos mais uma vez agradecer imensamente a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade que tivemos desse estudo. Que a gente continue perseverando e vibrando sempre pela paz e pelo amor na humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Marley, Fabiano, Viviane, tia Marlene, tia Ivanete. E agora também nós temos os amigos online que vão assistir esse vídeo. Que vocês tenham uma abençoada semana, um abençoado domingo. Estejamos sempre com Deus, com Jesus. E domingo que vem estamos juntos novamente, se Deus quiser. Que assim seja. Um ótimo domingo para todos, uma ótima semana abençoada. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Um bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano.